Nosso objetivo inicial é solicitar os viagens legítimos aos Estados Unidos, porque em verão, a nível mundial, os pedidos de visto cargam muito nosso sistema. A partir de maio em diante, as solicitações de visto vão ser muito mais demoradas, porque em todo o mundo ao mesmo tempo estão solicitando o visto americano. E por isso, eu recomendo que se alguém tiver planejado viajar aos Estados Unidos, faça o pedido com tempo. Também tenham em conta que o processo para a emissão do visto pode demorar entre 2 ou mais semanas. Por essa razão, aconselhamos sempre que saque um tempo e se programe, pelo menos com um mês de antecedência, para que possa estar pronto para a entrevista. Com relação ao visitante para os Estados Unidos, sempre aconselhamos que verifique na data do seu passaporte tem que estar vigente e com o visto vigente. O visto pode estar nos passaportes antigos e válido. Então, não é necessário solicitar um visto novo só por querer trocar seu passaporte antigo. Só pode solicitar um visto novo se fez um câmbio personal ou em seu nome. Como pode ser solicitado o visto para a família inteira. É recomendável que todos venham. Uma carta de convite pode ser utilizada como parte da minha economia. Bom, eu acho que meu colega aqui poderia responder melhor a esta pergunta. Sim, claro. Em realidade, nós na carta de invitação ou carta de convite, nós não damos muita atenção. O que damos mais atenção é que as pessoas nos digam a verdade, para onde vão, o que vão fazer nos Estados Unidos e por que vai para lá. Os erros mais graves na hora de solicitar o visto. Sempre aconselhamos que na hora de solicitar o visto, o façam vocês mesmos e prestem muita atenção. No caso de que vocês façam por meio de uma empresa, aconselhamos que vocês estejam presentes e que estudem corretamente este formulário. É muito importante para nós, os cônsules, saber quais são os motivos, quais são seus vínculos mais fortes aqui no país. Ser honesto é muito importante. Não é necessário que você chegue lá dizendo que tem propriedades, que é rico, e não seja, porque nós vamos a saber se você está falando a verdade no momento ou se nos quer enrolar. Há pessoas que qualificam para um visto, mas exageram demais. Não precisa exagerar. Seja honesto. É o mais importante, dizer a verdade. Porque nós vamos a saber se você está falando a verdade. Qual é o porcentagem das pessoas que qualificam para o visto? Ahora, 85% de las personas que vienen obtienen la visa. Meu bebê recentemente nascido não tem visto. O que posso fazer? Bom, por lei, o bebê também precisa de um visto. E o procedimento é quase o mesmo, mas não precisa das huellas dactilares. Si tus dos padres tienen visa de Estados Unidos, Se os dois pais têm os vistos dos Estados Unidos, é necessário que levem seus passaportes lá na Embaixada dos Estados Unidos. Faremos uma confirmação e se confirmamos que é filho de estes dois pais que têm o visto americano, é necessário que levem também, juntamente com os passaportes dos pais, a acta de nascimento do bebê e todos aqueles documentos. Mas não precisa ser somente do bebê. Fazemos os procedimentos com bebês ou crianças de 0 até os 13 anos. hay instrucciones en el sitio web de cómo enviarlo. Quais são os motivos mais frequentes para serem negados os vistos? Cada persona es un individual. Cada pessoa é um caso individual.
É importante que as pessoas expliquem claramente quais são seus verdadeiros motivos para visitar os Los Estados Estados Unidos, Unidos. que vão a fazer lá e por que razões vão para lá. Também deve explicar ou deve deixar muito claro se tem vínculos muito fortes para ele poder regressar novamente a seu país. Mas cabe ressaltar que cada caso é individual. Eu também estudo cada caso, cada situação de forma individual. Todas as pessoas temos pontos positivos e pontos negativos. Alguns têm pontos mais positivos que outros. As pessoas chegam às vezes a falar um monte de coisas que não consistem no formulário e algumas informações e dados que já foram cruzadas tras de sua informação que já consta no passaporte. Isto pode sonar duvidoso. Si su Se propósito seu propósito de viagem não tem muito sentido, não tem como explicar direito as razões pelas quais ele quer viajar, é muito difícil que o visto seja aprovado. A idade também pode ser um obstáculo para receber o visto. Todos podem solicitar o visto até a idade máxima de 80 anos. Após 80 anos, não De 80 precisa de años en visto para adelante ya no es viajar aos Estados requisito. Unidos. cada situación vamos Cada solicitude para o visto americano será verificado de forma individual. O mais importante é que a pessoa tenha os recursos suficientes quanto para ir e voltar e ter como se sustentar nesse período de férias no que se encontrará. Tive o visto negado recém. Quando posso fazer novamente a solicitude? necesita esperar Precisa hasta que esperar su situación que sua situação cambie. mude. Entonces, Se o visto foi negado hoje, não precisa fazer uma solicitação novamente em 2 semanas. Precisa demonstrar que tem mudado. Pode solicitar daqui a 1 mês, 2 meses. Recomendamos que solicite o visto, que dê um prazo de 1 ano para solicitação de um novo visto e demonstrar que situações mudaram nesse período em que o visto lhe foi negado. E se na próxima solicitude a pessoa demonstra que sua situação mudou, então pode receber seu visto. Como são os atendimentos das pessoas com discapacidades físicas? A pessoa pode levar seu assistente para que lhe ajude em todas aquelas consultas. A pessoa discapacitada também pode ser acompanhada de seu cão-guia. Também nós na embaixada temos também pessoas preparadas para ajudar a estas pessoas com discapacidades. Ter comprado as passagens, o hotel, ajuda na aprovação do visto? ayuda mucho Sim, ajuda muito se seu viagem não é amanhã e sua solicitação seria hoje. Mesmo assim, nós recomendamos não pagar antes de fazer a entrevista. É melhor esperar e depois fazer tudo isso, a não ser que você esteja seguro de que vai passar na entrevista. Se você está certo que vai passar na entrevista, aí se pode. Para fazer uma escala nos Estados Unidos, preciso de visto? Sim, precisa um visto de trânsito. Mesmo que seja para pousar nos Estados Unidos, é necessário emitir o visto de trânsito. Os vistos de trabalho são sorteados? Patrick? No, no, no. Não, não é assim. O visto de trabalho não é emitido por meio de sorteios. Cada situación Neste caso, a companhia que quer contratar esta pessoa a través de deve fazê-lo através de HS Ciudad Nacional en Estados e de outro department Unidos. Ya cuando esté aprobado, nacional nos Estados Unidos. hay É uma companhia específica que tem sede tanto nos Estados Unidos quanto no país que se vai emitir.
a companhia estadunidense deve especificar quais são as razões pelas quais quer contratar esta pessoa. E além disso, esta companhia deve fazer uma petição nos Estados Unidos para enviá-la àquele que está requerendo para trabalhar. Uma pessoa pode solicitar o visto em outro país diferente? Claro, si alguien Sim, claro. Pode fazer o pedido estando em outro país. É importante que deixe muito bem claro quais são os laços que tem a pessoa nesse outro país que vai emitir o visto. Os laços são muito importantes, estando num trabalho permanente e sacando um permisso, que deixando bem claro que vai voltar. Mas sempre aconselhamos que as pessoas façam as emissões dos vistos onde tem os laços mais fortes. Se eu não falo inglês nem português, como vou falar com o senhor cônsul? O idioma não é nenhum problema. A maioria de nossos agentes consulares falam várias línguas. Inclusive, temos vários em cada agência que são capazes de falar até 10 línguas. Então, a comunicação não é nenhum problema. Nós falamos várias línguas. Qual é o visto para negócios? O visto de negócio é diferente do visto de trabalho. O visto de negócios é solicitado parecido com o visto de turismo. Os pais separados como devem solicitar o visto para seus filhos? Neste caso, não há um procedimento específico. Os procedimentos são comuns como os outros procedimentos. Simplesmente, o pai deve chegar e explicar a situação do seu filho. Neste caso, se emitem o visto de não imigrante ou visto de turismo. Lembrando, neste caso, se o filho é menor de idade, se é maior de idade, não é necessário, obviamente, que se apresentem os pais. É mais provável que o visto de negócio seja mais aprovado? Patrick, usted quiere mejor responder que era eso. A razão pela qual viajar aos Estados Unidos é um fator muito importante, mas é mais importante sua situação econômica e as suas raízes, quais são aqueles vínculos mais fortes que você tem aqui no seu país. Esses vínculos são muito mais importantes do que pela razão pela qual você viaja. Mas a razão pela qual viaja também é considerada importante. Es ser honesto. Si vas para negocios, Devem ser honestos, é o mais importante. Disney, Inclusive, temos pero muitas hay pessoas, a tantas maioria personas que dizem que dicen vão que para voy a a Disney, Disney. depois verificamos seus movimentos nos Estados Unidos e nos damos conta de que nunca foram a Disney. Posso enviar um filho ou um familiar se eu não posso ir aos Estados Unidos? Se os pais se apresentam e apresentam as razões pelas quais viaja e por quanto tempo, no caso de sacar um menor de idade do país, são segmentos muito rigorosos, então deve especificar muito bem aonde vai ficar, a criança deve comprovar todas estas coisas. Enfim, é um processo um pouco complicado, mas pode sim. Posso emitir o visto de trânsito no aeroporto estadunidense? No. O visto de trânsito é igual ao visto de turismo. Nós estamos falando das mesmas características. A única diferença é que a licença que tem o visto de trânsito é só para parada, pousar, embarcar no outro voo e aí por diante. Aconselhamos que sempre façam este procedimento com tempo e não vai passar, se você chegar sem o visto de trânsito no aeroporto dos Estados Unidos, será devolvido. O visto já é uma garantia de que vou poder ingressar nos Estados Unidos? Absolutamente no. O visto é para que você possa apresentar-se no aeroporto dos Estados Unidos e tenha uma identificação, mas ela não garante que você pode entrar nos Estados Unidos.
porque muitas pessoas às vezes mentem nos consulados e depois em uma verificação damos conta que essa pessoa mentido, então passa-se a cancelar o visto. Também muitas vezes as pessoas lá no aeroporto dão uma informação diferente da que ele tinha no formulário. Então o cônsul lá no aeroporto tem toda a autoridade para fazer a deportação desse candidato. A maioria das pessoas que aprovaram para o visto, eles não têm nenhum problema para entrar nos Estados Unidos, são casos específicos. Se houver contradição em alguma informação, a pessoa não pode ingressar nos Estados Unidos. Se deixei vencer meu visto, vou ter problema na próxima emissão? Cada caso é individual. Na maioria das vezes não há nenhum problema. No entanto, aconselhamos as pessoas que têm vistos próximos a vencer que pelo menos até 48 meses façam, antes do vencimento, façam os pagamentos das taxas e façam uma nova solicitude. Na maioria das vezes, só enviar o visto e não há nenhum problema, não. Qual destino é o maior motivo para solicitar vistos? Sim, eu entendo. Tem muitas pessoas que querem experimentar viajar a Disney. A maioria das pessoas que pedem um visto por primeira vez dizem que vão para Disney. Sim, a maioria disse que quer conhecer a mágica de Disney. E se vai, muito bom. Eu gosto muito de Disney também. Mas para nós é muito importante que as pessoas falem a verdade e nos digam qual é o destino que eles vão visitar e quais são seus propósitos a viajar. Temos muitas pessoas que viajam por muitos propósitos, mas o principal de todos os pedidos é Disney. Mas também existem outros lugares que muitas pessoas vão. Se a pessoa especificar quais são seus motivos de viagem, seus propósitos, não há nenhum problema para ser qualificado. Os Estados Unidos é um país muito grande, existem muitos pontos turísticos, não somente tem que ser Disney. E grande parte das pessoas dizem que vão para Disney, mas depois a gente vê e não foram nunca para Disney. Posso ter o visto negado se tenho um familiar ou conhecido nos Estados Unidos? Depende. Eu tenho emitido muitos vistos para muitas pessoas que têm familiares nos Estados Unidos. O importante é que expliquem a razão pela qual viajam. Então, muitas pessoas dizem por aí que se negam os vistos se as pessoas têm familiares e amigos nos Estados Unidos. Isso vai depender de como esteja sua situação no país que se encontra. Sou solteiro ou gay? Isto pode ser um impedimento para eu ter o visto, já que não tenho laços suficientes? Não é nenhum problema. Temos muitas pessoas que han ido e são solteiros, sem filhos, sem família. Isso não é nenhum problema. Mas a pessoa deve explicar sua condição, quais são seu trabalho, se tem alguma condição financeira. Mas estar solteiro e sem filhos não é um impedimento para ter o visto. Posso levar na entrevista a um amigo que fale por mim? Solamente as pessoas que Não pode não. Somente podem estar ali as pessoas que vão solicitar o visto. Quanto custa o visto para um bebê? O visto de um bebê custa o mesmo valor que de um adulto. Uma pessoa que já aprovou o visto pode continuar em investigação? Sim, claro, pode sim. Se chegamos a confirmar que a pessoa utilizou informação equivocada ou mentirosa, podemos sim abrir uma investigação nos seus dados e posteriormente dar baixa no seu visto. Si hay razón de sospechar que alguien falsificó su información, se puede investigar y revocar la visa si es que la persona falsificó. Se tenho algum familiar com antecedentes criminosos, me podem negar o visto? Sí. Quanto tarda a emissão do visto?
en menos de 2 semanas. Pero lo mejor es Em menos de 2 semanas, mas não deixem tudo para a última hora. de emergencia. Já no caso de haver uma situação de emergência, as coisas mudam. Podem solicitar e explicar os motivos de emergenciais que nós vamos ajudar. Relembrando que tem períodos de inverno que são muito mais difíceis de conseguir solicitações para o visto, por causa de que a nível mundial muitas pessoas estão solicitando ao mesmo tempo. Os famosos também fazem o mesmo procedimento para solicitar o visto? Sim, devem fazer o mesmo procedimento, mesmo que seja Beyoncé, qualquer um, deve estar ali na fila fazendo o mesmo procedimento. A menos que já tenha um visto e queira renová-lo, pode fazê-lo por e-mail, não precisa ir até o local. Mas os procedimentos, sim, são os mesmos.